Voltamos então à conversa com o Dr. Castela. Vamos agora ver e ouvir histórias da vida dele, mas na parte de reformado. Dr. Castela, depois de entrar na reforma, o que é que tem feito? Olha, é assim, eu ainda estava no ativo, portanto, eu sempre no ativo sempre tive um bocado a mania da escrita. Comecei a escrever para os jornais, como o meu pai era caçador e eu também fui caçador e fomos ambos atletas de competição, tiro aos pratos, era na altura, chamava-se, era a competição, era o tiro aos pratos, não é? Agora as coisas são melhores. Bom. E então, eu comecei a escrever uns artigos para o jornal Caça e Pesca e para a revista Diana, que era um jornal e uma revista de Lisboa, e de vez em quando mandava lá assim um artigo, assim, 2 ou 3 artigos por ano. Bom, e sempre gostou da escrita? E sempre fazia até muitas vezes os relatos com os caçadores, os atiradores, gostavam muito de ver os seus nomes, com a classificação dos resultados dos torneios de tiro aos pratos aqui da Zona Centro, onde eu e o meu pai íamos, não é? Bom, pronto, andava sempre em cima até que quando tive... e depois, como eu fui também formador na área do marketing, do merchandising, fazia isso como, enfim, aulas ao fim do dia e à noite, não é? E até fui também formador também aqui no Centro de Formação do Comércio e Afins, portanto também ia lá fazer umas horitas e tal, para arredondar assim o orçamento. E então... houve aquele período de 9 meses em que eu fui para Lisboa e praticamente não tinha nada a fazer, e então o que acontece? Parado, nunca gostei de estar, e então fui tirar uma pós-graduação em Relações Internacionais. Eu já tinha, nos anos 80, tirado o curso de Estudos Europeus aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sempre me interessou tudo o que diz respeito primeiro à Comunidade Económica Europeia e depois à União Europeia. Sempre me interessou isso, eu gosto de estar bem informado sobre o assunto, porque eu tenho que confessar, eu sempre tive uma pequena costela anti-europeísta. Sempre tive uma pequena costela anti-europeísta, mas só uma costela pequena, não é? Porque reconheço que a União Europeia atual tem coisas fantásticas, nomeadamente, a começar para a moeda única. Escusa que quando nós iríamos ao estrangeiro tínhamos que levar aquilo em blocos fechados, com francos franceses, francos belgas, pesetas espanholos e por aí fora. Bom, e então, o que é que fiz nesses 9 meses que não tinha quase nada que fazer? Então, fui tirar um curso de Relações Internacionais, uma pós-graduação de Relações Internacionais, que não cheguei depois a fazer o exame final. E depois, como tinha muito tempo livre, comecei a escrever uma coisa de ficção, que foi o meu primeiro livro, chamado Fonte dos Amores. Porquê? Como na Rua Fonte dos Amores. O que é esse livro? Que eu escrevi para os meus amigos. Assim, e então, no fundo é uma história que dá um retrato de uma vilória, parecida com Condeixa, mas com outro nome. Sim, sim. E então, eu fui buscar alguns personagens vivos e outros já falecidos de Condeixa. Ficção com a realidade. E meti com outros nomes e não sei mais quê, não é? Claro. Se bem que tive sempre o cuidado de arranjar maneira de ninguém descobrir quem era quem. Uma pessoa olha para ali e diz, isto parece aqui. Exatamente, aquilo E parece então um o que anel. acontece? Escrevo o livro, isto estamos a falar em 1992, 93, e meti-o na gaveta. Até que, em 1998, 99, já eu estava na direção... não, talvez antes. Eu conheci tive um estagiário meu que foi fazer um estágio uma editora aqui de Coimbra. Eu, na altura, em conversa com ele, disse-me e tal, porque eu era um bocado orientador de estágio dele e tal. E então eu disse, eu gostava de falar que eu sou editora. De vez em quando tínhamos reuniões, mas gostava de falar não sobre os assuntos do estágio, mas sobre um assunto particular. E então falei lá com a editora, ou pelo menos alguém da coisa, e disse, claro. Eu tenho um livro escrito, disse, tenho um livro escrito, tenho 100 e não sei quantas páginas.
E então, até levei as páginas, né, escritas à máquina ainda de escrever, não é? À moda antiga. À moda antiga. E então, acha que isto tem algum jeito para publicar? Olha, isso agora já não se usa. O senhor, é assim, meta isso numa disquete. Eu confesso que não sabia o que era uma disquete, que não tinha num coisa. Mete isso no computador numa disquete e depois o computador grava e manda para cá e entregue para a gente ver. Conclusão, fui comprar um computador portátil. Não, foi no computador fixo, na altura? Foi um computador portátil. Não foi um computador portátil. Foi um computador que depois aquilo havia lá a guerra em casa, porque a minha filha e o meu filho também precisavam do computador e eu queria escrever, não é? E andei uns tempos, até melhorei o texto e não sei mais o quê. Entreguei à editora e depois ela diz, olha, isto até está engraçado, mas é assim, olha, o nosso objetivo não é esta área de ficção. Mas o livro está engraçado e valia a pena você não pôr isso na gaveta. Então o que é que eu faço? Olha, você faça uma edição de autor. E eu perguntei, mas o que é isso, uma edição de autor? Estamos a falar já há uns anos. Sim, sim. Há 30, 20 anos. O que é isso? Não, olha, é assim, o senhor manda fazer o livro, paga o livro numa gráfica, não é? E depois o senhor vende o livro. E então indicou-me então a gráfica de Coimbra, onde tinha um senhor com quem eu via ter particulares relações de amizade, que era o diretor lá da parte comercial, lá da parte operacional, que era o Manuel Gândara. Eu fui lá falar com o senhor e então como é que é isto e tal, levei-lhe a disquete, levei-lhe até a coisa e tal, disse não, a gente trata disso. Então e quanto é que isso custa? Olha, o mínimo que a gente faz é 500 exemplares. Então e quanto é que custa para mim? 1000 escudos cada um. É pá, 500 brasas. E eu disse assim, então, mas não pode fazer aí umas 50? Não, isso a gente não faz isso, a gente não faz isso e tal. Bem, mas eu que nunca fui negociante da minha vida, quer dizer, comecei-me assim a chorar e disse assim, é pá, mas faça lá uma coisa. E então fizemos uma edição de 300 ou 350 exemplares. Eu disse, é para isto, pá, é assim, quando faço pago logo, atenção. Ainda aquilo não estava feito, eu fui logo para passar logo o cheque, não é? Bom, conclusão, até que a da altura o livro está pronto. Arranjei um amigo meu que fez uma pintura da Fonte dos Amores, que ainda existe, lá na rua onde eu moro, e pronto. E então eu disse à minha mulher, então o que é que vais fazer com o livro? Vais vendê-lo de porta em porta? Eu disse, não. Olha, vou pensar, até que fui ter com o provedor da Santa Casa da Misericórdia, que era um grande amigo que já faleceu, o Amilcar Morgado, disse, Amilcar, tenho aqui o livro, custou 1000 escudos cada um. Então o que é que a gente vai fazer? Olha, tu, embora ele fosse mais velho do que eu e os meus, mas a gente tratava-se pessoalmente, faz o seguinte, tu fazes uns convites aqui para uma data a combinar e convidas as pessoas e até muitos das pessoas, dos sócios aqui da Santa, dos irmãos da Santa Casa e tal, e então vamos vender o livro por 1 conto e 500. O que é que acontece? 500 paus são para a Santa Casa da Misericórdia, 1000 escudos são para mim para bater na despesa. Bom, assim foi. Ele fez uns convites, nem eu lá naquelas máquinas de assistência que ele tinha, coisa no género, lá mandou aquilo em carta aberta e tal. Conclusão, praticamente no dia da apresentação, que foi no dia 1 de janeiro do ano 2000, o diabo do livro voou quase todo. Ficaram lá meia dúzia. Depois as pessoas foram lá, quer dizer, um indivíduo chamado José Magalhães Castelo, porque era um indivíduo que praticamente só ia dormir a Condeixa, porque a minha vida sempre foi fora de Coimbra, foi fora de Condeixa, mas era um homem que esteve ligado aos bombeiros, esteve ligado à Fundação dos Bombeiros, esteve nos bombeiros, também tirei o curso de bombeiro, mas nunca passei... Andava sempre Naqueles primeiros anos nunca passei do bombeiro de terceira, mas atenção, conduzia ambulâncias e apaguei fogos, mais no mato, só apaguei uma vez, ajudei a apagar um incêndio que foi aqui ali na Rua da Sofia, na Rua da Sofia não, na Freira Bosque que dá para a Freira Bosque, houve um incêndio e tivemos que vir ajudar aqui. Pronto. E então, talvez por ser um indivíduo com alguma ligação ao associativismo de Condeixa, que também estive ligado à criação do Rotary Clube de Condeixa, do Clube de Caçadores de Condeixa, talvez por isso, aquilo esgotou-se, as pessoas acharam piada e aquilo esgotou-se o livro. E bem-me o Amilcar, vai fazer mais outros tantos. E eu lá fui outra vez ao Gandro, olha, os livros venderam-se todos. Então, vamos fazer os comuns. Não, vamos fazer os mais tabete, vamos fazer mais 350, é melhor fazer... Não, João.
então vamos fazer só 250, para não cansar o povo. Ah, porque não sei o quê, não, e por o mesmo preço. Quer, ou passa já o cheque. Não quer, há mais quem faça. Eu com o sorriso nos lábios. Ficámos amigos para o resto da vida. Bom, esse foi o meu primeiro livro, depois faço um livro de contos, que era, todos os nomes desses meus livros tinham ler, que era o Rio do Cais, que é uma coisa que quis dizer com 10, depois fiz o Palácio de Figueiredo, que era um livro de novelas, 2 livros de poesia, até que é uma coisa que vem dar reviravolta à minha vida de escrita. Foi o seguinte, eu sempre gostei muito de fazer cicloturismo. E vou recordar que nós MOP até tínhamos uma equipa de cicloturismo equipados à maneira. E vou-lhe dizer, nós o ano, não me recordo, o ano 96. Já foi depois da loja 2 Abril, foi depois da loja nós 86 para aí. Vocês, porque eu não pertencia, eu sei que era o Ricardo, o Pedro, o Dr. Castela e já... Não, era o Medina que estava como é que era? Era um senhor que estava também, do outro lado da rua, que exatamente, com equipamento e tal, e lembro perfeitamente... Era um indivíduo que era engenheiro na Direção-Geral de Aviação, já não me recordo o nome dele. Eu sei que eram 4 ou 5, já não me recordo. Não, depois alargámos, e depois era o indivíduo que era subgerente do Banco Fonseca e Borges, não estou em erro, também. Na altura já tínhamos... Eu recordo-me desta situação, porque eu tenho uma fotografia para aí perdida, que dos nós 3 ou 4 que fomos fazer, e eu sei pedalar, mas sem preparação, sem nada. Comecei um fim de semana antes. E a bicicleta se calhar era uma chocolateira? Era uma chocolateira, nem era minha, nunca tive bicicleta, só tenho agora, nem a minha, é do meu filho, e ando agora a fazer ciclismo aí pelas estradas. Bem, é isso dizer que nessa altura o Dr. Castela tinha a bicicleta, tinha o equipamento, e o Dr. Castela, ia haver o centenário da Associação Académica de Coimbra, sim, da Universidade, ok? O centenário, portanto, isto já vai a uns aninhos, já mais 32 anos, não é? Fez o cicloturismo de Viseu-Coimbra. Exatamente. Fez Viseu-Coimbra. Exato. O Dr. Castela não vai, porque já não lembro se estava doente, não podia, não vai e empresta-me a bicicleta e o equipamento. Pois já não me lembro. Eu lembro, tenho ali a foto, porque foi meu, sem preparação nenhuma, sem nada a fazer, cicloturismo de Viseu até Coimbra. Era por Tondela, Santa Comadeira, depois vínhamos... Eu só sei que ali por Ceira e tal. Só sei que paramos ali na primeira paragem em Mortágua, ali em Mortágua, sim, ao pé, na Agueira. Na Agueira, havia o espaço, não é? Paramos. Eu só sei que saio da bicicleta, as minhas pernas parecia Lego, moles. Pois é. E depois viemos, continuei, então queres desistir? Era o filho do diretor, como é que se chama? O diretor... Do Osmop? Era o diretor José Pereira. José Pereira, o filho. O filho já não me lembro o nome dele. O filho. Eu tinha 3 rapazes, mas não me lembro o nome dele. Ele estava aqui a estudar também. Isso era o filho do Pereira, do Sr. Pereira de Faro. Sim, o João Domingos Casqueiro Pereira já faleceu, coitado. Sim, exatamente. O filho dele que veio estudar e ficou lá alojado, lá um quarto lá no Osmop. Ele também ia. Ele tirou o curso de engenharia e depois de arquitetura. Exatamente. Já não vejo mais tempos. Ele, com uma preparação fantástica. Era novo? Ele fazia triatlo, penso que sim. Era assim uma coisa qualquer. Ciclismo, não sei o quê. E o Sr. Henrique, de carro de apoio. Carro de apoio. A conduzir. Nós, quando chegamos à Agueira, ele, como atleta brutal, já ia na carrinha, com a bicicleta atrás. E eu, sem preparação nenhuma, então queres ir para a carrinha? Não, eu vou continuar. E continuei e entramos no antigo estádio, a dar a volta à pista. Pronto, isso eu recordo-me no cicloturismo, que a Osmop tinha essa. Pronto, isto é uma parte que eu vou cortar depois. É que nós tínhamos um grupo que depois quase que entraste nos profissional, porque a gente ia àquelas corridas das aldeias. E depois fiz mais 2 ou 3, que era aqui, nós fazíamos aqui
ali para São João do Campo, dávamos aqui voltas, aqui, não sei quantos, e nunca me esqueço de uma grande equipa que havia, que aquilo era tudo patrocinados, as equipas, a cicloturismo era por, passando da publicidade, na altura, essa equipa para mim era a equipa de amarelo, nunca mais me esqueço, e castanho. Era a coisa era azul, dizia aos bons, talvez. Nós éramos, não, era assim uma coisa. Era vermelho, que ainda tenho ali, era vermelho. Bem, nisto tudo, para chegarmos ao ciclismo, à sua paixão. Exato. Assim. Foi, porque eu sempre fui um adepto do ciclismo, mesmo a ver etapas de volta a Portugal, porque já vem do meu pai. Como o meu pai foi ciclista popular antes de casar, o meu pai casou em 1937, e depois ele trabalhava na altura, antes de casar com a minha mãe, trabalhava aqui num estabelecimento comercial que era um armazém de mercearias, a União Limitada, que era ali na zona da Loja do Cidadão. Havia a União Comercial e a União Limitada, e ele trabalhou nos dois. E então o meu pai, por qualquer razão, como o meu pai era de Sernache e vinha de bicicleta todos os dias para Coimbra, e ao fim da tarde ia de Coimbra para bicicleta, de Coimbra para Sernache, o que acontece? Sernache para Coimbra tinha que subir a Ladeira da Paula, e daqui para Sernache tinha que subir o Vale do Inferno. Tinha um cabedal, o meu pai que tinha 1,90 m ou 92 m, era assim uma coisa, ele era muito alto, mas ficou ali com um cabedal muito bom, não é? Claro. E então o meu pai falou com alguém da União de Coimbra e disse: agora tu vais ser, como é que era, no escalão de iniciação, não é? Correr com a camisola da União de Coimbra. E então aqui penso que só havia 2 corridas ou 3, que uma era a volta à Conraria, que aquilo era sobe e desce. Sobe e desce, sim. E era a volta ao Luz, se não estou em erro. Pronto, eram as 2 coisas, não é? E então o meu pai é que meteu o vício, porque quando eu saí da tropa, o meu pai ofereceu-me uma bicicleta de estrada e meteu-lhe na cabeça, e foi assim que eu comecei a andar. E então ele ia de carro atrás de mim, pá, e depois ele é que era o meu treinador, dizia: pá, agora puxa, te tira o rabo do selim, agora faz isto, faz aquilo e tal. E eu ia ali mais por prazer, de deliciar-me, de desfrutar a bicicleta e o itinerário, né? E ouvir o pai atrás. Bom, adiante. E então, em talvez em 2000 ou 2001, no verão de 2000 ou 2001, há uma partida da etapa da Volta a Portugal na Figueira da Foz. E quem é que, como eu andava por lá, e quem é que eu encontro? O Célio Alves Barbosa. Ora bem, o Alves Barbosa, eu conheci o Alves Barbosa desde pequenito. Porquê? Porque o pai do Alves Barbosa tinha sido corredor de bicicleta profissional no tempo do Nicolau Trindade, no princípio dos anos 30. O filho, Alves Barbosa, não se chamava Alves Barbosa, chamava-se António da Silva Barbosa, mas foi popularizado com o nome do pai, Alves Barbosa. Ele ganhou então, foi o primeiro português a correr a Volta à França e logo no primeiro ano ficou em 10º lugar, ganhou 3 voltas a Portugal, roubaram-lhe uma volta quando o deitaram ao chão na última etapa ali no Porto, não o deixaram competir em 1952 porque queriam que fosse outra equipa a competir e ele estava na tropa, bom. E então, ele muitas vezes ia treinar para Lausanne e para, era eu pequeno, para Lausanne e para Miranda do Corvo, e o pai ia numa mota, que o pai que era, tinha uma loja de bicicletas em Montemoro Velho e é que o treinava. Bom, então, volta e meia, o meu pai tinha um relacionamento muito bom com o pai do Alves Barbosa. E então, muitas vezes, eles paravam, quando iam ali, paravam sempre na loja do meu pai para dar 2 léreas. Ora bem, até diziam, a má língua, que o Alves Barbosa, nessa altura, já ele ganhou a primeira volta a bicicleta em 1952, tinha 19 anos. Vestiu a camisola amarela do primeiro e só tirou no último dia depois de acabar a volta. E então diziam que ele andava com o olho, a pescar o olho à minha irmã. E então, lá está, a minha irmã era uma rapariga, sempre foi uma rapariga muito bonita e não sei mais que e tal, e então as pessoas, então eles jogavam, não, ele anda lá é de volta da cachopa, não é? Pronto, e então o Barbosa sempre manteve, mesmo depois do falecimento do pai, o Barbosa, volta e meia a gente em contato, como está, passou bem, 2 léreas e vamos embora. Bom, até que encontrou o Barbosa. Assistimos à partida, tivemos ali aquela conversa e eu venho mais a minha mulher, porque nós estávamos lá,
como tínhamos lá a casa na Figueira, víamos para almoçar, vimos a partida, vínhamos para almoçar a casa, lá na Figueira, e a minha mulher diz-me assim por caminho, olha lá, tu escreves tanta coisa, não há assim muito livro, há assim muito livro escrito, no ciclismo, quando há uns 2 ou 3 só. Epá, tu podias escrever sobre o Barbosa. Porquê? Quando se fala em ciclismo, fala sempre do Barbosa. Tu tens que escrever o livro dele. Epá, fala nisso. Ele meteu-me aquilo na cabeça, passados uns dias, ele já estava a viver aqui em Montemoro Velho. Porque ele nasceu na Figueira, portanto, lá numa freguesia, quando se vai para Vila Verde, até lá está a casa, a casa ainda recuperada, onde ele nasceu, com uma bicicleta na parede. Só que depois o pai montou a loja de bicicletas em Montemor e ia passar o verão à Figueira, que era que fazia aquele lugar de bicicletas por baixo da piscina. Muita gente, enfim, da geração mais velha se lembra de aprender lá a andar de bicicleta. E então eu fui falar com o Barbosa e pus-lhe o projeto. Então como é que a gente vai fazer isso? Diz, olha, eu trago um gravador e o senhor conta-me a sua vida de princípio até ao fim, e eu gravo. E então, vamos combinar isto à sexta-feira, à quinta ou à sexta-feira à tarde, e a partir das 6 ou 6 e tal da tarde. E eu estou aqui uma hora, gravo, o senhor vai-me contando a sua vida, eu calmo e gravo. E depois, o que é que eu faço? Durante a semana, eu vou pondo aquilo no papel. E depois o meu amigo o que é que faz? Na semana seguinte, grava mais uma horita e lê aquilo que eu escrevi. E andámos assim uns 2 meses ou 3 meses ou coisa do género. Até que surgiu... Até que aquilo surgiu a ideia, como é que a gente vai fazer isto? E então eu disse, olha, a ideia é isto ser vendido, ser editado por um jornal desportivo. E então o Barbosa, como era um indivíduo que tinha passado a vida em Lisboa, conhecia aqueles membros todos. Havia um jornalista com quem ele se dava muito bem, que depois também veio a ser grande meu amigo, o Fernando Correia, que então fizemos uma reunião na Bola, no jornal A Bola. E então o diretor da Bola abraçou a ideia e disse, olha, sim senhor, a gente vai... E eu até disse, olha, o que podia fazer é, na altura daqueles dias da volta a Portugal, o que acontece? A Bola edita o jornal e depois o que acontece? Nos dias da volta a Portugal, a Bola, o jornal é vendido, o jornal A Bola é vendido com o livro do Alves Barbosa e depois pode ser que as pessoas queiram comprar, porque enfim, isto é... Claro. Andámos ali com conversações, só que não, mas este ano não pode ser porque temos aqui, vamos publicar uma coisa, penso que era do Benfica ou coisa do género. O Benfica ser para a baila. Conclusão. E depois continuámos, o Fernando Correia insistia lá com o pessoal da Bola, mas está quieto, não mal. Até que eu disse assim, o Fernando Correia disse, epá, eu resolvo já o assunto. Eu vinha a sair com Alves Barbosa do jornal A Bola e que é que ia entrar o Fernando Correia. Então como é que é? Pá, a gente está a falar com esta malta e eles nem há... Espera aí, cruzou, venham comigo. E então apresentou-nos uma editora, 7 Caminhos, perto do aeroporto, que fomos lá, pusemos o processo, sim senhora. E trouxemos já um contrato assinado, eu e o Barbosa, para ficarmos com até um X por cada exemplar vendido. Conclusão, o livro foi apresentado em Montemor Velho primeiro e depois na Federação Portuguesa de Ciclismo. Já não me lembro, foram muitos exemplares, umas centenas de exemplares, que foi... praticamente esgotou-se. E o título foi A Magia do Tour? Não, foi Alves Barbosa, 700 mil km a pedalar. Olha, de onde é que vem esse título? Porque o Barbosa, a da altura, teve um problema que teve que estar internado durante enfim, umas semanas 700, e começou a escrever num papel quantos quilómetros é que ele tinha feito na vida em corridas. Porque o Barbosa correu na Europa, nos Estados Unidos da América, na América, portanto, na América do Norte, na América do Sul, e na África, não sei se está a ver. E tem vitórias em todo lado, não é? Bom, conclusão, aquilo foi um êxito e depois começo eu e o Barbosa já com 60 e muitos, 70 anos, não é? Começa a vir novamente a imagem dele lá de cima. Começamos a ser convidados para ir para a televisão, para ir aos canais desportivos, aos programas do Fernando Correia, coisa do género, e eu também sou na mesma convidado que sou o autor do livro. Claro. Entretanto, rapidamente começo a ter convites. Comecei a ter convites, escrevi o livro do Venceslau Fernandes. Mas a magia de tu já lá vou. Não é no seguimento, não foi logo, do primeiro livro? Não. Primeiro foi o Alves Barbosa, 700 mil km a pedalar.
Depois O Venceslau. escrevi do Venceslau Fernandes, entretanto fiz um trabalho com o Candido Barbosa, esse Venceslau Fernandes, Uma Vida em Duas Rodas, porque ele andou a correr até aos 46 ou 47 anos, não é? Tem uma vida extraordinária. Depois o terceiro livro foi A Magia do Tour, se não estou em erro. A Magia do Tour. A Magia do Tour. Espera aí, deixa-me ver aqui no... O primeiro livro foi aos Barbosa, o segundo Venceslau Fernandes. Portanto, o Barbosa foi em 2005, o Venceslau Fernandes em 2007. A Magia do Tour foi em 2009, que é com a história de todos os portugueses que até essa altura tinham participado na Volta à França, que eram 27, com uma predominância naturalmente do Joaquim Agostinho. Depois faço um trabalho que é Corredores Portugueses nas grandes provas de ciclismo mundial, internacional, ou seja, todas as classificações, isto foi editado até pela... A Magia do Tour foi para a livraria Almedina, aqui de Coimbra. Para a livraria... Não é Almedina, espera, agora estou... Bertrand. Não foi Bertrand. Foi uma livraria, depois terminou... como é que se chamava? Não é Almedina. Daqui a um bocado sou capaz de me lembrar. Depois foi um indivíduo que nunca ganhou uma volta a Portugal. Este Corredores Portugueses das Provas de Ciclismo Internacional foi editado pelo Sindicato dos Ciclistas Profissionais, que eles é que editaram isso. Então, quer dizer que depois dedicou-se mesmo a escrever sobre o ciclismo. E não só. Escrevi sobre o Paulo Ferreira, que talvez foi o indivíduo, que mais carisma teve. A melhor classificação dele foi um 4º lugar na Volta a Portugal. Mas foi dos indivíduos que mais carisma tinha no pelotão nacional. A ponto de, e só fui muito apoiado pelo Presidente da Câmara de Gondomar, que era o Major Valentim Loureiro. Eu não conhecia o Major Valentim Loureiro, pediu-me a ter uma conversa com ele, foi-me simpático. O que é que era? Queria escrever um livro sobre o Paulo Ferreira. E ele disse, o que é que você precisa? Vou-lhe dar todo o apoio, porque o Paulo Ferreira era o indivíduo, era o menino querido de Gondomar e ele arredores que ele era de Gondomar. Coitado, faleceu há já 6 anos, com 47 ou 48 anos. Muito novo. Pronto, e depois passei então a ser chamado a colaborar com o canal Eurosport, com o canal Benfica, também fiz, penso que 2 ou 3 programas para o canal Benfica. Mas tudo o tema sempre ciclismo. Sempre ciclismo. Mas foi talvez no Benfica, quando estava lá a equipa do Benfica em ciclismo? Não, já não havia a equipa do Benfica, não. Não, era sobre a história do ciclismo do Benfica, porquê? Porque aquilo houve também um entrosamento, porque entretanto aparece a Vanessa Fernandes, que era a filha do Venceslau Fernandes, não é? Sim. E daí foi a ligação que eles me chamaram, mas o programa não era feito pelo canal Benfica. O canal Benfica parece que mandava fazer os programas a uma produtora. A uma produtora que era, penso que era a Sport TV, se não estou ligada à Sport TV ou coisa no género, não é? Pronto, eu ia futebol, se chamava e claro. E depois, inclusive, fiz também uns programas para um canal inglês ou americano, que era, portanto, esse canal chegava aqui a Portugal e comprava, por exemplo, as transmissões da Volta à França. E, por exemplo, estou-me a lembrar uma coisa que fiz lá, por exemplo, aquela etapa que o Sérgio Paulinho ganhou na Volta à França, a única que ele ganhou na Volta à França, o que é que ele agarrava nessa etapa, chegava aqui a Portugal aos seus contactos, olha, eu preciso de um gajo, um locutor, um comentador, que eu passe as imagens e ele fala. Mas ele, embora ele sabendo qual foi o resultado, mas faz de conta que está a fazer em direto. E eu comecei a fazer isso na ESPN TV. Ou seja, eu que sempre fiz tudo à borla, depois foi muito surpresa para mim, porque quando fiz esse programa sobre a etapa do Sérgio Paulinho, que praticamente foi a etapa toda, não é? Fiz uma gravação na ordem das 4 horas e tal, à volta disso. Depois, quando eu tinha aquilo, até levei um amigo meu, que fez-me companhia, que estava lá a assistir, e a da altura diz, então tem que me dar a sua conta bancária para a gente fazer o pagamento. E o pagamento, nunca tinha recebido nada, a não ser, nunca tinha recebido nada para as minhas colaborações na televisão, e ainda agora não faço, quando me convidam. E então disse, sim, é pagar à hora, então, mas
Como é que é? Não, é porque quem vai pagar isto é Londres. Eu disse, mas é o seguinte, para não ter problemas com o IRS, é assim, arranja maneira de fazer lá os descontos lá para o IRS. Não se preocupe, Londres é que sabe dessas coisas. Passado aí que 15 dias, qual não foi a minha surpresa, que recebi por 5 horas, que não chegou 5 horas, 4 horas, 4 horas e meia, se calhar, de locução, recebi por 5 horas 500 euros. Eu fiquei assim estupefacto. Mas então isto, fiz uma coisa que gosto e ainda por cima receber 500 euros. Pronto. Depois comecei também a escrever textos, quando eram as grandes voltas, volta à Itália, volta à França e volta à Espanha, para o canal Eurosport. Ou seja, eles têm um site e, portanto, nos dias de etapa havia sempre uma história minha sobre essas 3 voltas. Fiz 4 anos e depois o último que fiz... pagarem? Não, isso era porque mandava aquilo... Ia lá 1 ou 2 vezes, muitas vezes o Alves Barbosa íamos os 2, mas íamos lá no estúdio, não é? Com o Luís Pissarra, com o Olivier Bonamici, com o Paulo Martins, não eram os 3 que eram... E então a gente mandava as nossas opiniões pessoais, não é? Porque eu passei a ir com a minha mulher, parte das nossas férias de verão em julho, passámos a ir à França ver a Volta à França. E depois nós víamos 2 ou 3 etapas de Volta à França. Mas ia de avião? Na nossa viatura. Eu tinha um Opel Corsa a gasóleo comercial, um Opel Corsa a gasóleo comercial. Nós tínhamos uma cadeia de hotéis que era 2 estrelas, que era o Ibis, quando a gente dormia. Só que quando nós não conseguíamos o hotel, então tínhamos um iglu, 2 sacos de câmbio e 2 carrimatos, que o que não faltam é parques de campismo lá em França. Fazíamos 2 ou 3 etapas e depois ou íamos passear para o resto de França, ou íamos à Itália, ou íamos à Suíça. Aí via a Volta à França, mas recolhia sempre dados para... Como é óbvio, porque... Mas ficava junto à meta ou à etapa? Era como calhava, por exemplo. Porque nós, junto à meta, temos mais jornalistas, mais movimentos, sabe-se mais coisas. Não era nada disso. Mas cá ver. Olha, é para dizer, por exemplo, só para dar um exemplo, que aquilo na França, aquilo está muito bem organizado. Atenção, por exemplo, na Volta à França, que é a mais simbólica de todas, porque há 2 voltas à França. A primeira Volta à França é dos corredores, só que 1h30 antes passa a caravana a caravana publicitária do Tour, que tem só 20 km de extensão, e o que acontece? Eles mandam para a berma da estrada tudo o que o meu amigo possa imaginar, ou não imaginarem. Eu, por exemplo, lembro de uma vez que só para o pé de mim e da minha mulher, tínhamos lá 30 não sei quantos bonés que nos atiravam, não sei se está a ver. Depois andámos a trocar, olha o que é que tu tens, toma lá e dá cá isto. Até chouriços pequenos. Bom, e então, a primeira vez... passa só um bocadinho com água. A primeira vez que a minha mulher foi ver uma etapa comigo, foi ver o Col do Tourmalet, porque nós, eu e a minha mulher, quando a nossa vida estabilizou, e nós também já ganhámos melhor, nós praticamente, pelo menos, fazíamos 1 a 2 viagens ao estrangeiro por ano. Mas sempre a nível da Europa. Uma mais comprida, assim. Mas sempre de carro ou de avião? Uma de carro, outras vezes através de uma agência de viagem do amigo meu, lá de cima da Lessa. E nunca pensou uma autocaravana? Não, nunca pensei. E então, nós íamos, e assim, ou tínhamos hotel, ou íamos para um paracampismo enquanto não arranjámos hotel. Bom, e então, fui ver uma chegada ao Col do Tourmalet. Só que o que acontece? Nós tivemos que subir 10 km a pé, porque deixámos o carro, enfim, a estacionar, 10 km a pé, e então, até chegarmos ao alto do Col do Tourmalet. Só que eu disse à minha mulher, que foi um pecado que se calhar ela nunca me vai perdoar, quando lhe disse, não, é que a meta agora não é no Col do Tourmalet, é um bocadito ali mais embaixo a 4 km. E ela, que chegou ao Tourmalet já cansadíssima, que subiu 10 km, teve que descer a pé, naturalmente, descer a pé. E então ficámos na meta, e estávamos na meta, eram para aí já às 10h30 da manhã. E ela, até que horas é que chegam? É por volta das 4h30, 5 da tarde, vamos ficar aqui, não te preocupes, não vais chatear. Porquê? Porque aquilo era numa espécie de um balde, estávamos rodeados de ecrãs gigantes que vimos a etapa toda. E agora, então, e se quisermos ir à casa de banho? Não há problema, alguém te guarda aqui o lugar,
Tens ali aqueles cafezinhos todos ali atrás e não sei mais o que, pronto. Foi a primeira, mas depois passámos a ir a outros sítios. E a pensar que depois, para vir embora, tinha que fazer tudo. Exatamente, e tivemos que voltar atrás, não é? Bom, lá levámos a bandeira nacional, tive a oportunidade ainda de fazer algumas entrevistas e vou tirar boas fotografias, os meus registros fotográficos, não é? Que eu ia apoiar, nessa altura era o Sérgio Paulinha que lá andava e o Zé Azevedo. O Zé Azevedo era, chamamos assim, o principal, o braço de mão, o principal gregário do Lance Armstrong. O do Lance Armstrong, mais perto dele, foi uns 4 ou 5 metros, numa partida que chegou ao Pedoês. Mas nunca tirei nenhuma fotografia com ele, nem nada, quer dizer, eu ia mais para aqueles que eu conhecia, não é? Claro. Porque tinha conhecimento portanto, um corredor alemão, já não me lembro a equipa que ele estava, e depois lá me ia encontrando com quem calhava, não é? Por exemplo, lembro uma excelente entrevista que fiz com o Bernard Hinault, uma excelente entrevista para mim, quer dizer, aquela entrevista demorou para aí, se calhar uns minutos, uns 4 ou 5 minutos, não é? Mas foi muito elucidativa, para si. que eu levava perguntas, as perguntas já estavam na minha cabeça, não é? Só que tive um azar, portanto, tem que ter uma fotografia com ele e até com o microfone, que eventualmente depois era para girar essa entrevista para um outro tipo de canal ou coisa no género, e o que acontece? Só que depois assaltaram-me o carro e uma das coisas que levaram foi a máquina fotográfica com uma série de rolos que eu já tinha tirado, pronto, e também nunca mais me encontrei com. Agora, nos últimos anos, onde tenho ido é aqui à zona aqui para cima, para Nuestros dos Hermanhos, aqui ao pé da porta, não é? Aqui à Galiza. Ainda agora estive lá a ver aquela etapa que partiu do Poio, perto de Pontevedra, e depois fomos ver, não vimos a partida, porque a partida foi mudada à última da hora, não é? Sim. Por causa destas contestações, não é? Fomos vê-lo até agora, penso que é a 17ª etapa. Não, a 16ª ou 10ª etapa de agora da Volta à Espanha. Fomos ver uma contagem de montanha primeira categoria, por trás de Baiona, mas aquilo, estava a ver que aquilo podia dar trolha, não é? Porque estavam lá muita gente com a bandeira da Palestina, não é? E podia aliar, e pronto, e aquilo podia dar mau resultado, mas aí que meia hora antes apareceu a Polícia de Choque Espanhola e pôs aquilo e eles não fizeram nada. Eu este ano vi a volta, La Volta, porque La Vuelta. La Vuelta. Quando eu estava a voltar das férias, eu passei por Andorra, porque eu fiz férias no estrangeiro de carro e hotéis. Não tenho autocaravana. Exato. Mas a família, e nós, quando estávamos de regresso, para mostrar o Andorra ao miúdo, parámos em Andorra, coincidência, isto já estava a ser marcado, eu marquei isto em março, não é? Exato. Só agora, em junho, é que começou-se a ver o circuito da volta à Espanha, e eu digo, calma aí, nós estamos a chegar a Andorra, eles chegavam também, mas só que eu cheguei muito tarde, estava a chover muito, já não deu para ir para Andorra, porque eu estava a 20 km de Andorra, eu estava em Andorra, não é? Não estava em Andorra, lá velha. Aquilo era uma subida muito difícil. Aquilo é complicadíssimo. Penso que tem, se a memória não me falha, tem em termos médios 11,2% de inclinação, ou seja, por cada 100 metros sobem-se 8 na subida. Então, sobem-se 8 em altimetria, atenção. Sim. Não é, então eu fui ver, eles no dia a seguir saíam de Andorra e então fomos vê-los, pronto, e aquilo é um pelotão, é uma logística brutal. Pronto, e foi engraçado, e estive lá com a bandeira portuguesa, como a gritar para o João e o Ivo, que também lá ia, também não esquecer. E como eu gosto muito também de ciclismo, também gosto de ver ao vivo, tanto aqui a volta a Portugal eu vou, eles agora passam ali na Mialhada, lá vou eu para a Mialhada, houve um ano com o miúdo de mota, vou ver lá a Mialhada, eles dão a Mialhada, vão dar a volta ao Luso, ao Caramulo, e depois passavam em Penacova. Então eu pego na moto mais miúdo, vou à Milhada, eles passaram, eu acelerar na IP3,
ainda fui apanhá-los em Penacova. Ó Luís, só para terminar esta coisa de Então. ciclismo, então o último livro que eu escrevi de ciclismo, porque entretanto meti-me noutras vidas, foi portanto, o livro a biografia do Ribeiro da Silva. Ribeiro da Silva, o português voador, que foi um homem que morreu com 22 anos, quando ele faleceu em 1958, em fevereiro ou março de 1958, já tinha vencido a Volta a Portugal de 1955 e de 1957, tinha ficado em 25º lugar na Volta à França de 1957, 25º, e se o Jacques Anquetil venceu essa Volta à França, deve ao Ribeiro da Silva, porque o Ribeiro da Silva, embora sendo de outra equipa, conseguiu ajudar o Ribeiro da Silva precisamente no Colo do Tourmalet. E o Ribeiro da Silva aponta, portanto, o Jacques Anquetil, então, ao Ribeiro da Silva deu uma nota substancial, não sei de quanto, na altura era francos, não sei quantos francos, nota essa que o falecido Ribeiro da Silva nunca trocou. E então, quando eu fui a apresentar o livro lá em cima na terra onde ele nasceu, então onde viveu, em Lordelo, que o livro foi, portanto, editado pela Fundação Lorde, nas várias, ainda lá estavam, penso que duas ou três bicicletas dele, e mais outras recordações, troféus, camisolas e tal, lá estava em destaque a nota de 500 que ele nunca quis trocar. Que engraçado. E depois do ciclismo? Depois do ciclismo vem às raízes, não é? É verdade. Foi uma promessa que eu fiz a mim próprio pela seguinte razão. Havia muito pouca coisa escrita sobre a Condeixa que me viu nascer. Eu estou-me a lembrar que o primeiro livro que escreveu sobre Condeixa foi o capitão Augusto Santos Conceição, que era da Figueira, mas tinha... Aliás, ele ainda tem uma filha, já muito idosa, que ele já faleceu há uns anos, que ainda mora aqui em Coimbra, minha amiga. Era o capitão Augusto Santos Conceição, que escreveu a monografia de Condeixa, assim como escreveu a de Soura, a de Montemoro Velho, e escreveu também um livro sobre a companhia militar dele na Primeira Guerra Mundial, porque ele até esteve preso na Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Bom, depois tivemos um grande condeixense, que embora sente em Tugal, curiosamente, muitos dos condeixenses de alma e coração não são nascidos em Condeixa, é curioso. Que era Isaac de Oliveira Pinto, que nasceu em Tentugal e dedicou toda a sua vida à Condeixa. Não obstante, andar por Moçambique, andar em Angola, mas deu muito a Condeixa e escreveu muito sobre Condeixa. A dona Elsa Sotomayor, proprietária do Palácio, que foi uma grande benfeitora. Também escreveu por... Não, tinha o título da Mãe dos Pobres de Condeixa. Escreveu também. E escrevi a biografia dela mais tarde. E então, eu sempre teve, como tinha disponibilidade de tempo... A dona Elsa Sotomayor, cá está. Esse livro teve duas edições. Uma primeira edição que foi subsidiada, portanto, ou seja, a Câmara Municipal de Condeixa deu um subsídio à PPA-CDM para editar o livro, na totalidade do livro. Só que o livro esgotou praticamente em 4 ou 5 dias. Foi um livro muito bom. E depois tive um telefonema de uma pessoa de Lisboa, que disse que a da altura arranjou-me o telefone, só lhe arranjava um livro. Eu disse, olha, os livros estão esgotados, mas deixa-me cá dar uma volta lá, que o seu empenho é tão grande, pois o senhor não imagina o quanto eu gostava de ter o livro, não é? E então eu sabia que na Câmara ainda lá estavam meio dúzia de exemplares, não é? A Câmara tinha ficado com alguns exemplares para ofertas pessoais. Eu fui à Câmara, pedi lá um livro, que me deram, gentilmente, e então pedi a morada ao senhor e mandei-lhe o livro. E então o senhor disse-me assim, olha, eu sou uma pessoa que tem uma vida muito variada, que tem que ir muito ao estrangeiro, eu agora vou para o México, vou levar o livro comigo para ler no avião. Dentro de 15 dias, vou 3 semanas, que ele me disse que porque tem lá um filho a trabalhar e uma nora, e que nasceu um neto que eu ainda não conheço, mais ou menos foi isso. Quero estar 2 ou 3 semanas com ele, depois regresso a Portugal e depois digo-lhe a minha opinião sobre o livro. Ele regressou a Portugal. E então disse, olha, eu gostei muito do livro, o senhor não imagina o que é que o que este livro diz para mim. Não vou adiantar mais a conversa,
porque já vai perceber porquê. Ele diz, então, porquê é que não faz uma segunda edição? Disse, pá, sabe bem que é, eu não posso andar a massacrar as pessoas que me pagam os livros, que pagam, quer dizer, porque os meus livros, que andam vendo os livros, o produto da venda dos livros é sempre para uma instituição de intervenção social ou comunitária, quer dizer, não é? Eu tenho também tenho as minhas despesas no livro, mas isso, o que é? São fotocópias ou coisa no género, não é? Bom, e então... E ele disse-me, eu disse, pá, mas não pode. Ele disse, então, mas eu faço uma segunda edição e eu pago-lhe. Então, mas com uma condição. O senhor vai-me dizer o seguinte, vai-me dizer com a maior brevidade possível quanto é que custa uma segunda edição e dá-me o número da conta bancária da APPA-CDM de Condeixa. Não se preocupe com o pagamento. E então, mas só uma condição que o senhor vai ter que respeitar. É que você não vai dizer a ninguém quem é que financiou o livro. Quem é que pagou a edição do livro. E disse, pá, desculpe lá, mas pelo menos eu tenho que dizer ao presidente da direção da APPA-CDM de Condeixa, que é uma pessoa porque eu estudo muito, que é médico em Condeixa, já se reformou. Eu fui falar com ele, olha, passa-se isto assim, o que acontece? E contei-lhe a história, não é? Pronto, mas não podemos fazer uso da... Pronto, e o livro, podemos dizer que está praticamente esgotado, aqui há... Agora, antes das férias, penso que fui lá, foi em junho ou julho, fui lá buscar, estavam lá para uma dúzia deles, ou coisa do género, isto são edições de... Penso que 500, ora, deixa cá ver, penso que são edições normalmente de... cada edição, deixa-me cá ver, talvez edições para aí 300, ou essa edição 300, ou 350, foi assim uma coisa, já não sei, sinceramente. E este também é assim, é sobre Condeixa. Ora bem, já vou ele, este é o último, mas já vou falar dele. Esse é Condeixa Velha, esse é outro. Esse foi editado por União de Freguesias de Condeixa Velha e Condeixa Nova, no fundo conta a história, um bocadinho de Condeixa Velha no século XIX e princípios do século XX, não é? Pronto. Ao escrever estes livros, diga uma coisa, faz pesquisa, passa o tempo nesse levantamento para fazer os livros. Bom, então tem algum momento de inspiração? Qual é o momento que está bem para escrever? Vamos buscar. É de manhã, à noite? Vamos ver, assim. Eu tive, devido à minha vida militar, eu tive uma coisa muito boa que a minha vida militar teve. Primeiro, o cumprimento de horários. Segundo, o respeito pelas hierarquias. E terceiro, nunca deixar ninguém para trás. Mas quando andava na recruta, muitos dos nossos camaradas, por qualquer razão, já não podiam com as pernas, um levava-lhe a mochila, um levava-lhe a G3, outro agarrava num braço, anda daí, não sei o quê. No meu grupo, o meu pelotão, que éramos 30 e tal, eles foram saindo, que não... Pronto, a seleção natural... Ficámos talvez para aí, uns 15, talvez, ou 16, não é? Aguentámos aquilo, que era muito duro. Nós estávamos a ser preparados para uma guerra colonial. Atenção. E então, foi um período complicado, para a seguinte razão. E já agora, eu gostava de deixar isto aqui escrito, porque estas novas... Quem nasceu depois do 25 de Abril não sabe isso. Isto é bom. Os 13 anos de guerra antes do 25 de Abril foram 13 anos de luto. Em Condeixa, faleceram 11 soldados nascidos e moradores no concelho de Condeixa, dos quais 4. O Fernando José Gaspar Ribeiro morreu em combate, com uma rajada, portanto, no assalto que fizeram onde ele estava. Morreu em combate. Tinha 2 anos a menos do que eu, éramos muito amigos. O José Carvalho Jacinto, um indivíduo que ia descalço para a escola, que só fez a 4ª classe e era agricultor, outras vezes era para
ajudante pedreiro, outras vezes era... E a guerra levou? Faleceu em combate em Moçambique. O Carecho, Ferreira Comando, morreu em combate. E finalmente o Tremoço, que era o apelido dele, esse não morreu em combate, mas morreu num acidente lá. Portanto, isso marcou, esses 11 condeixenses mortos marcaram a sociedade condeixense. Porquê? Que isto fique, para que se saiba, quando morria alguém, algum militar nosso em Angola, Guiné ou Moçambique, o que acontece? Se fosse oficial do quadro, o que acontece? Eles, o corpo era enviado para a família. Mas se fosse um simples soldado, ou um simples cabo, ou até um simples furiel, o que acontece? Tinha que ser a família a pagar o transporte. Tinha que pagar 7.500 escudos se os seus filhos tivessem, ou parentes tivessem mortos na Guiné. 10.000 escudos se tivessem morrido em Angola e 15.000 escudos se tivessem morrido em Moçambique. Que isto fique dito que nós vivemos tempo de luta. Bom, e então, tanto que há um livro meu, que é Dias de Abril in Condeixa, em que eu falo sobre, enfim, parte sobre o 25 de Abril, no fundo, ou 29 de Abril in Condeixa, mas faço também um bocadinho de Condeixa no século XX. Eu até dediquei esse livro aos condeixenses mortos, não é? Porque vou para todo lado, vejo monumentos dedicados aos mortos, quer na Primeira Guerra Mundial, quer nas guerras coloniais, e Condeixa, infelizmente, não obstante os meus esforços, quer junto à Câmara, quer junto à Junta de Freguesia, nunca vi, portanto, dou a sugestão, mas nunca vi a minha sugestão. Bom, isto tinha tudo de propósito, pronto. E no momento de escrever, a inspiração? A inspiração, eu peço desculpa, que foi o seguinte: eu não tenho, quer dizer, eu não tenho propriamente inspiração, as coisas saem naturalmente para assim de razão. O primeiro livro que escrevi sobre Condeixa foi com base nos artigos que eu escrevia num jornal local, que era Lendas e Mistérios de Condeixa. Foi um livro pequenino, que fui eu que fiz uma edição de autor, para aí uns 100 exemplares, aquilo foi barato, muito, que foi lá numa gráfica de Bom de Escada que lá existia na altura, ele fez-me aquilo muito barato, e eu andei a dar aquilo aos meus amigos, não é? Pronto. Depois fiz um livro para a paróquia, eu e mais 5 amigos, porque a paróquia de Condeixa tinha lá um padre muito dinâmico, que era o padre Idalino Simões, um homem fantástico, com uma genica bestial, que andava a fazer um novo centro paroquial. E então, o que é que ele fez? Fez convite a 5 ou 6, éramos 5 ou 6, cada um escreveu uma história, cada um escreveu uma história sobre Condeixa, da sua ideia, não é? E depois fizeram-se uns 1000 e tal exemplares, e não sei mais, que o livro foi vendido com a receita para a paróquia, não é? A partir daí tomei o gosto, e talvez aquilo que me deu, porquê? Porque, como eu estava muito ligado ao padre Idalino Simões, descobri que lá que tinha havido uma confraria de Nossa Senhora da Conceição, que tinha ficado extinta, tinha sido criada em 1883, mas estava lá a documentação toda. Eu fui escrever sobre a confraria da Senhora da Conceição. E então, lá está, com a venda dos livros para... Claro. Depois escrevi também sobre a confraria das Almas de Purgatório e dos seus espaços. Essa então também muito... E lá fui escrevendo. Uns a seguir aos outros, já escrevi, portanto, 14 livros. Este foi o meu último livro. Levanta só... É o livro Condeixa Oitocentista, que tem 2 partes. A primeira parte é História com H. Espera aí, estou a ver. História com H, que tem o nome por ficha, chamemos assim, o nome de todos os presidentes de Câmara, desde que a Câmara foi criada em 1838 até 1910. Lá está o nome de todos os presidentes, vice-presidentes, vereadores, membros do Conselho Municipal, que era a antiga Assembleia Municipal. Isso foi uma pesquisa muito... Andei 22 meses para fazer este trabalho, a uma razão de 3 horas por dia, 3 horas e meia na Biblioteca Municipal, que era onde punham umas atas da direção, pronto. E depois isso está até 1910, essas fichas todas, não é? E as deliberações e tudo. E depois tem as histórias, que são ou 30 ou 31 histórias, tiradas das atas da Câmara, algumas que nós lemos com um sorriso nos lábios, outras que lemos com alguma estupefação. Olha, por exemplo, com estupefação, as pessoas não sabem que o arroz praticamente é proibido no Baixo Mondego, na maior parte dos concelhos ligados ao Baixo Mondego, até ao final do século XIX.
Porquê? Porque causava a malária. Já só foi com a República que o consumo de arroz na população é que começou a germinar. Eu fiquei estupefacto, não sabia disso. Porquê? Porque a cultura do arroz, que era com águas paradas, causava a malária, que era uma doença mortal. E houve muitas mortes, tanto que na zona de verão, daquela zona de agosto, da apanha, não sei se está a ver, quando começam a retirar as águas, o que acontece? As águas não... O nível de mortalidade nas várias freguesias do Conselho de Condeixa subia com o subido. Bom, okay. Outra coisa, para se rir, era sobre a cadeia de Condeixa que existia no século XIX. É que muitas vezes muitos dos carcereiros que eram dados aos copos, não é? Dados ao álcool, quer dizer, até muitas vezes até soltavam os preços por sua boa vontade, não é? Olha, estamos quase a terminar. Só mais um Deixa-me só dizer isto, é assim, diga. Eu consigo fazer tudo aquilo que gosto na vida, nesta minha fase. Eu estou reformado, reformei-me com 60 anos e mais um bocadinho. E então o que acontece? Estou com 77. Já passaram quase 17 anos desde que me reformei. E então é assim, eu adormeço à meia-noite, acordo às 7, por regra mais ou menos é isto, durmo as minhas 7 horitas, faço tipo dormir as minhas 7 horas quase de um sono, depois das 7 às 8, invariavelmente, leio logo 1 hora na cama, das 8 às 9 faço a minha higiene pessoal, tomo um pequeno almoço, vou tomar a bica com a minha filha e estamos 10 minutos a conversar e por regra, mas regras às exceções, das 9 até à hora do almoço até à 1 hora, que lá os horários da minha casa são sempre certos, fecho-me no meu escritório, que é o meu mundo, o meu castelo. É lá que eu tenho os meus livros, o meu refúgio. Estou rodeado, aquilo são 32 metros quadrados o meu escritório, porque eram 2 quartos e depois ficou tudo amplo. São 32 metros quadrados, onde praticamente livros, não? Os meus livros são só de história, praticamente que lá tenho e pouco mais, não é? A única coisa que ainda lá conservo são aqueles de alguns dos clássicos portugueses, o Camilo, essa e tal, para que de vez em quando folhear uma página e ler 2 ou 3 páginas, não é? Pronto, e é aí que eu trabalho, é aí que eu pesquiso, é aí que eu leio, é aí que eu ponho, enfim, as minhas leituras em dia. Depois, na parte da tarde, também, assim, mais ou menos, temos assim um grupo de séniores em Condeixa que nos reunimos de 15 em 15 dias na biblioteca para falar de tudo e mais qualquer coisa. Tenho um quintal, agora este ano não fiz horta, mas tenho muitas árvores de fruto de citrinos, desde laranjas até tangerinas e limões. Tem sempre o dia ocupado. Tenho o dia sempre ocupado. E depois, claro, ao final da tarde vêm os netos, não é? Pô, ao fim da tarde tenho que dar alguma atenção aos netos. Normalmente quando eles saem por volta das 6 e tal, continuo lá volto outra vez ao escritório. A única altura em que tenho assim um certo leito é quando ouço um bocadinho, vejo um bocadinho de televisão com a minha mulher no fim de jantar. Bom, tenho outra coisa que estou parado porque tenho andado a fazer algumas tarefas de dona de casa. Porquê? Porque, como sabe, eu tenho a paixão pelo cicloturismo. Assim, naqueles meus primeiros anos de formado, lá ia fazendo os meus 2.000, 2.500 km todos os meses, não é? Porque eram aqueles... Claro. Era aqueles... os 100 km, 90, 100, 110, ali tudo ali naquelas 3 horitas e tal, não é? Agora as pernas já não dão para isso, só que desde o acidente da minha mulher, anda mais em casa. Ela como, enfim, tem que ter muito cuidado com a coluna, que fraturou uma vértebra, não é? Portanto, houve aquele período de meses tive que, claro. É que tudo o que era taretas, olha, está a ter meio tacho de baixo, olha aí os pratos para uma mesa, não é? Olha, ajuda-me aqui a fazer a cama para não me inclinar. Pronto, tive que ser assim um bocado de dona de casa, mas pronto. Mas é assim mesmo, a vida é mesmo assim, nós somos... chegados um ao outro, muito chegados um ao outro. Tem alguma frase que lhe inspira no dia-a-dia? Tenho. Não são uma frase, são 3 frases. A primeira é assim: o dia de ontem, o meu dia de ontem já passou. Faz parte da minha história de vida. O dia de hoje, o dia da amanhã é uma perfeita incógnita, não sei se estou cá. Portanto, também não penso nele. Vivo um dia de cada vez. É por isso que faço o possível para estar o dia todo ocupado. Tenho 77 anos, tirando este período, enfim, da maleta da minha mulher, faço os possíveis para andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana.
Quando por qualquer razão está a chover, eu tenho uma bicicleta no sótão com rolos, vou para lá dar, fazer 20 minutitos ou 30 minutos só para rolar as pernas e meto os auscultadores para ouvir as minhas músicas preferidas, não é? Eu é que faço praticamente tudo no meu quintal. Esta semana tenho andado a limpar a rigueira. E se pudesse voltar no tempo a falar com o seu Dr. Castela em miúdo, em jovem, o que é que lhe diria? O que é que dizia? Olha, eu agora sou um bocado suspeito a dizer, porque já tenho a vida, eu disse, olha, segue sempre a tua vida. Aceita sempre os desafios que te venham posto para frente, que nunca tenhas medo dos desafios. Mesmo que te lances num desafio e vás errar, faz por aprender com esse erro. Era isso talvez aquilo que eu lhe dizia. E por outro lado, talvez transmitir-lhe aqueles ensinamentos que o meu pai Valores, e a minha mãe e os valores que sempre me ensinou. Foi isso que eu estou muito feliz por ter 2 filhos que tenho, que adoro. Assim como adoro a minha nora e o meu genro, que fazem parte da minha família. Claro. Ainda agora estive, quando fizemos os 50 anos de casado, aquilo foi Tiveram uma todos grande juntos? alegria, porque eu não tenho, que terminou os 50 anos de casado, porque fiz aquilo que eles nunca imaginavam. É que depois nós fizemos ali com uma refeição e tal, fomos a um restaurante, e então, no final da nossa refeição, e à frente dos comensais todos, eu ajoelhei em frente da minha mulher e ofereci-lhe a aliança dos 50 anos de casado, e ela nunca esperou esta cena, não é? Aquilo até o palmas e tudo, não é? Bem, agora teve muito bem. Então, é verdade. Foi um momento marcante. Nunca imaginou, não é? Não, mas há fotografias disso e tudo, não é? Agora vamos às perguntas e respostas. Sim, sim. Fazer as perguntas. Dr. Castela, feijoada ou arroz? Em princípio, arroz, mas não digo que não é uma boa feijoada. Mas tem que ter cuidado com o peso. Pois, praia ou serra? Praia para tomar banho, mar, serra para andar de bicicleta. Mas que não seja muito inclinado. Cerveja ou vinho? Cerveja. Vinho raramente. Não gosta de vinho? Não só bebo vinho assim tipo meio copo ou menos de meio copo de vinho tinto ou de vinho branco quando vou à casa do meu filho, que ele é que tem uma garrafeira fantástica. E eu só praticamente bebo um bocadinho, só provo. Cerveja, por regra, só bebo uma cerveja quando como uma pizza. Tenho sempre uma Superboc. Bem, aqui é inevitável. Bicicleta ou a pé? Isto é... Bem, vamos cá ver, bicicleta, e também estou na fase já quase derradeira, porque eu não sei, estou com 77 anos, ainda tenho boas pernas, mas não sei se quando entrar na casa dos 80, como espero pelo menos entrar, não é? Claro. Porque eu não sou assim, não estou assim com uma cara muito gordura, não é? Como devem ver. Deixou aos 82 agora. E então, quem me diz a mim, quando chegar a 80, eu vou ter que se calhar andar a pé, deixar-me assim desses esforços, claro. não é? Mas eu gosto mais de andar de bicicleta. Mas de andar de bicicleta, claro. Mas também faço caminhadas com a minha mulher. Não digo todos os dias, mas quase, quando então temos assim um certo momento assim de lazer, caminhamos. Dar ou receber? Ora bem, eu gosto de receber e gosto de dar ao mesmo tempo. Dar, sou sócio de algumas instituições eu não gosto de chamar-lhe de caridade, não é? De intervenção social, não é? Sou sócio, enfim, dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, que ajudei a criar e ajudei a montar. Aliás, no mandato que terminou há meia dúzia de meses, eu até era simbolicamente vice-presidente do Conselho Fiscal, para não dizer que não, claro. Mas nada. Sou sócio da Santa Casa de Misericórdia, tenho um apreço muito grande para as Minas de Elísio de Moura, a quem também tenho o meu donativo anual, mas é o senhor então, até... Quer dizer que é mais de dar? Dar. Agora receber gosto. Gosto de receber chocolates. Todos os dias como chocolate no fim do almoço e no fim da refeição. Gosto de comer um bocadinho de chocolate, não é? Porque é isso que me dá força, não é? Porque eu ainda pego na enxada para tirar ervas, para limpar rigueiras, para dar em cima dos cadotes a pegar, para fazer a horta. E um medo?
Tenho medo, sim, sim. Tenho alguns medos. Bem, há aqueles medos que eu falo de brincadeira e outros medos a sério. Olha, falo de medo de brincadeira, digo o seguinte. Eu tenho uma das coisas que gostava de fazer da minha vida. E talvez por falta de oportunidade e por burrice ou por medo, nunca o fiz. Gostava de me atirar de paraquedas. Ok. Mas tenho medo de andar de avião. Olha, já somos dois. Qual é o problema? Só que eu queria dar um salto de paraquedas, mas não era agarrado a outra pessoa. Ser eu a puxar. Sim. Porque se eu se atirar para atirar para paraquedas, a única maneira de ultrapassar o medo das alturas era precisamente eu conseguir ter a coragem de puxar aquilo para abrir. E era por isso que eu gostava de dar um salto de paraquedas. Só que para isso tinha que se calhar estar quase uma semana ou duas ali a treinar e tal, e digo sinceramente tenho mais que fazer do que andar a perder isso. Este é que é o medo a brincar. Com o outro medo a sério, que eu tenho é o medo é o medo da morte. Não é propriamente da morte, que eu não vou ter medo da morte, que é lá de surgir, quando menos parar, de qualquer maneira, e a gente se calhar... É efetivamente mais o medo da dor prévia à morte. Exatamente. Não gostava de sofrer, mas também lhe digo sinceramente, eu espero, eu nunca... Há duas coisas que eu nunca gostei. Eu não quero ser cremado, que quero ir para a terra. Quero ir para a terra. Porque ainda hoje vou ao cemitério, estou com o meu pai, com a minha mãe, com o meu sogro, com a minha sogra e com outros parentes, não é? E portanto vou visitá-los. E a partir do momento em que eu for cremado, a verdade é esta. Não sei. Isso acaba. Acaba. E eu, é assim. Eu tenho, como o Luís e como ela, cada um tem a sua religiosidade. Eu tenho alguma religiosidade que me foi impregnada pelos meus pais. Pronto. E então, eu não gostava de ter dor. Sei que agora a medicina vai evoluindo, não gostava de morrer com dor. Agora, eu digo sinceramente, nós não nascemos, quer dizer, embora a gente, segundo dizem, tenha nascido do macaco, mas o mundo não foi feito assim de qualquer maneira. E eu digo sinceramente, mas isto é a minha visão, posso dizer, religiosa do termo. Eu acredito em Deus e acredito que há qualquer coisa por cima de nós, que é aquilo que muitas vezes nos dá força. Dá as forças para continuarmos. Quando nós, já muitas vezes na minha vida, que eu pedi fui atendido. Olha, e um sonho? E um sonho? Vamos cá ver, eu tenho um sonho, eu tive 3 sonhos na vida, e agora falamos agora, tive 3 sonhos na vida, 2 consegui concretizar e um ficou por fazer, por um dia que não concretizei. Foi o seguinte, portanto, o primeiro sonho que tive foi, o primeiro, quando fui estudar para Lisboa, o primeiro filme, a primeira vez que fui ao cinema com 16 anos, ou coisa do género, fui ao cinema com ver o filme O Dia Mais Longo. E disse, quando eu for grande, hei de ir visitar as praias da Normandia. E o que é que fiz? Em 1954, quando foram em 1994, quando foram os 50 anos do desembarque da Normandia, eu e a minha mulher e os meus 2 filhos metemos numa carrinha vaneta e fomos visitar as praias da Normandia, andámos lá aqui uns 17 ou 18 dias e consegui vê-las. Esse sonho foi feito. O segundo sonho, por causa do entusiasmo, que o meu pai sempre me impregnou com o ciclismo, e ele era um apaixonado do Barbosa, e só me falava no colo do Tourmalet. O que acontece? Eu consigo com a minha mulher ir ao colo do Tourmalet, se bem que eu conheço outros, o Alpe d'Huez muitos mais, não é? E finalmente, a primeira vez que eu ouvi ópera, vi e ouvi ópera em Lisboa, foi no Teatro São Carlos, que foi com uma grande amiga minha, que não era minha colega, era minha conhecida, mas nós éramos, enfim, muito chegados, porque íamos normalmente assim aproveitar os fins de semana, encontrávamos sempre ao ir ao cinema, ao para quê, e ela uma vez perguntou a uma pessoa que gostava de ópera, e disse, eu nunca ouvi ópera. Pá, mas nunca fui dado a essas cantorias.
E ela disse, olha, então quando houver uma ópera boa, eu vou-te levar à ópera. E então uma vez levou-me ao Teatro São Carlos, um dia à noite, fomos para os lugares mais baratos, Claro. ver a Traviata de Giuseppe Verdi. E então o que é que ele fez? À medida que aquilo se desenvolvia, a música e o canto, ela, porque era uma pessoa que adorava ópera e percebia enormemente de ópera, ela ia-me dizendo o que é que estava a acontecer, o que é que queriam dizer aqueles cantos. E eu digo sincero, quando cheguei ao fim da ópera, eu estava comovido. Foi a impressão de viver aquilo a tal ponto que hoje, quando faço, chamamos assim, quando estou no trabalho, já tenho a pesquisa feita dos cardápios antigos, das atas antigas, e quando digo, agora já sei o que é que vou escrever, e ponho aquilo tudo à minha volta, e quando começo a escrever, só consigo escrever quando estou a ver uma ópera. Há muitas, eu tenho muito, tenho se amar no falho. Então foi nesse momento que começou a ser apaixonado por ópera, se bem gosto muito de outro género de música clássica e alguma música ligeira, normalmente. Sou quando vou de carro, um cliente assíduo daquela estação que eu adoro, que é o Smooth FM, 72.8, penso que penso que uma é 71, é o 72.1, o Smooth FM, porque é aquela a música anglo-americana que eu gosto muito, o levezinho e tal. Mas gosto muito de música clássica, ainda agora... Então, mas qual foi o sonho que por segundos não concretizou? Talvez o sonho que não queria dizer, talvez o tal salto de paraquedas. Okay. E que se calhar não virei a acontecer, não virei a coisa, porque o que é que disseram para eu digo assim, porque gostava de dar, mas foi o terceiro sonho que não concretizei. Perdão, esse não concretizei há bocado. Portanto, foi a questão da ópera que fui num caminhão de tiro a Milão, num caminhão de tiro de um amigo meu, aqui de Portugal até Milão, ele deixou-me em Milão, porque eu tinha visto na internet, portanto, que estava a ópera no Scala de Milão, que é chamemos assim, a sala de concertos de ópera máxima no mundo devido à acústica. Sim. E então fui com uma mochilazita num caminhão de tiro até Milão, demorei para lá 3 dias, porque ele teve que descarregar e carregar em vários sítios, e entretanto, quando chego a Milão, porque eu devo ter enganado talvez quer dizer, julguei que aquilo era mais, quando cheguei lá tinha terminado na véspera a última sessão de Milão, que era a mais, e eu, conclusão, cheguei a Milão, tive que voltar para trás e vim na mesma de caminhão de tiro, em 4 ou 5 caminhões de tiros de uns para os outros, porque disseram-me qual era a melhor maneira, levar uma mochila, levar um boné, dizer Portugal, e não falar nas áreas de serviço, não falar nem francês, nem só falar português, não é? E então arranjava. E toda a gente pensava, quando andava a pedir boleia, nos transitários ou nas áreas de serviço, toda a gente pensava que também era routier, e quando não fui. Muito bem. Quer fazer alguma pergunta? Não, olha, é assim, eu revivi aqui alguns tempos da minha meninice, dos meus tempos, e houve mesmo que uma coisa que eu sinceramente me lembrei agora, e que para mim foi extraordinária. Foi daquela vez que eu estava a fugir da trupe de Coimbra e fui agarrar na ponta do avental lá da senhora que levava uma cesta na cabeça. E veja lá, estou, além de a excelente oportunidade de estar aqui consigo, portanto, nós fomos colegas de trabalho, para aí, talvez mais de 10 anos. Talvez, não sei, 9, 8, 9. Sim, foram 4, 5 para aí. Talvez. Sempre tivemos, aliás, como deve ter percebido... Agora, só mesmo para terminar, deixe-me só fazer aqui uma última pergunta e depois já uma outra sugestão. Sente-se realizado? Vamos cá ver. Em termos de escrever, não me sinto realizado porque gostava de ter mais projetos. Mas na vida, no global, vendo a sua vida até ao dia de hoje... Bem, sinto-me realizado de duas maneiras. Primeiro, senti-me realizado por cumprir os meus deveres militares. Sinto-me realizado, estou a falar, porque sem ordem, sinto-me realizado por ter tido uma boa vida profissional. Nunca ninguém se queixou de mim. Nunca tive qualquer problema de ordem profissional. Bom, sinto-me realizado porque, tirando o problema nos meus olhos, posso dizer que sou uma pessoa que tem saúde, só que o problema já fui operado várias vezes aos olhos,
e praticamente para ler só o olho com o olho esquerdo, não é? Porque para o olho direito eu tenho aqui uma mancha que ainda não se sabe como é que se vai tirar isto, se vai ser com a operação, como é que é. Bom, tirando esse problema de saúde, sinto realizado. Porquê? Porque, olha, vou vivendo, como sei, um dia de cada mês. E por outro lado, tenho a família perto de mim, que é a grande alegria de mim e da minha mulher. Nós somos felizes. Não há razão para nós sermos infelizes. Quer deixar aqui alguma mensagem? Olha, aquilo que eu deixava é sobretudo para as pessoas da minha idade. Ouçam as minhas palavras. Vocês façam os possíveis para estar ocupado o dia todo. Eu compreendo que isso não é fácil, porque há pessoas que na nossa idade já têm alguma dificuldade de locomoção, outras têm problemas do foro íntimo que muitas vezes os leva, por exemplo, os homens relativamente à questão da próstata, que os leva muitas vezes a ter que ir mais vezes à casa de banho durante o dia. Mas façam o seguinte: primeiro, tenham algum cuidado com a vossa alimentação. A alimentação tem que ser regrada. Podemos comer de tudo um pouco, mas tem que ser uma alimentação regrada e também com o chamado daquilo com conta, peso e medida, porque cada um de nós é que sabe aquilo que há de comer. Eu, quando tinha uma atividade de bicicleta muito intensa, como desgastava muitas calorias, tinha que comer um bocadinho mais. Agora, como estou um bocadinho mais parado, obviamente sou um bocado mais moderado a comer. Por outro lado, vocês não se fechem em casa. Tentem encontrar os vossos antigos colegas de trabalho, os vossos amigos, a vossa família, ofereçam-se para fazer voluntariado. Eu, por exemplo, agora eu estive ligado ao Banco Alimentar contra a Fome como voluntário, agora pedi entre aspas, meti uma licença sabática por 3 anitos, ou o que é que foi, porque tinha 2 livros que tinha que escrever ao mesmo tempo. Mas façam um voluntariado. Há muita coisa para nós fazermos o voluntariado, desde o Banco Alimentar contra a Fome, até a nível dos hospitais também há muita coisa a nível de voluntariado, talvez a Cruz Vermelha, e façam o seguinte: não sejam saudosistas, porque a nossa história de vida, quando somos velhos, já passou. Por outro lado, amanhã também, obviamente, tem que ter uma certa previdência no que é que poderá acontecer amanhã. Claro. Se nós estamos sujeitos a apanhar mais doenças, se calhar temos que meter mais uns tostões de lado e tem que haver uma previdência. Mas façam por viver o dia a dia, com alegria, com satisfação, e chegar ao fim do dia e dizer assim: valeu a pena eu viver este dia. É um conselho que eu vos posso dar. Olha, e foi um prazer estar aqui. Para terminar, agradeço ao Luís. Estava muito longe até aqui há umas semanas atrás. É a primeira vez que participo num podcast, não é? Eu não sei como é que eu hei de ver isto, mas o Luís vai arranjar a maneira de... Tive muito gosto, até que fomos colegas de trabalho. Raro quando vou à macro lá, já lhe vou dar um abraço. O gosto foi meu. E obrigado pela sua atenção. Doutora Castelo, muito obrigado por partilhar a sua história. E o livro fica cá para lhe oferecer, que é o meu último trabalho, como é óbvio, não podia ser. Eu trouxe para lhe oferecer, não é? Obrigado. Mas, quando depois dá-me um autógrafo, está bem? Obrigado por partilhar a sua história connosco. E a vocês, não deixem de subscrever o canal e adicionar o sininho. Lembre que podem enviar um mail, sugerir um familiar e um amigo a vir aqui falar connosco, contar a história. Até à próxima conversa e até lá, sejam felizes.